ousadia, alegria. E antes de começar esse grande vídeo, deixa aí o seu like e se inscreve no canal, que eu ouvi dizer que quem se inscreve no canal ganha mundial que nem o Corinthians, hein? E hoje, como vocês leram no título do vídeo, vamos comentar sobre a campanha invicta do Corinthians na Libertadores em 2012. E o Corinthians foi a quarta equipe a ganhar esse campeonato tão difícil de forma invicta. Isso mesmo, apenas a quarta. Os outros foram Santos de 63, Independiente de 64 e Estudiantes de 69 e 70. Que equipes, né, meus amigos? Vamos ao que interessa, né? Falar da máquina corintiana que tinha Guerreiro, Chicão, Emerson Sheik, Cássio, que além de conquistar o campeonato da Libertadores e levantar o troféu, ainda fez uma partidaça contra o Chelsea ganhando o Mundial. Só que isso aí já é tema para outro vídeo. E o Corinthians de 2012 era comandado pelo atual técnico da seleção brasileira, Tite. Que tentava a primeira Libertadores, já que apesar do time ter conquistado o Mundial em 2000 em cima do Vasco, ela ainda não tinha uma Libertadores. E foi isso que o técnico gabaritado tinha a missão de fazer e foi lá e conseguiu. E os números do Corinthians fora de casa não foram tão gloriosos assim. Ele empatou mais do que venceu. De 8 jogos, ele venceu apenas 2. O Corinthians jogou no grupo 6, contra times bem medianos, o que fez com que a equipe aumentasse a moral e confiasse ainda mais que a glória eterna viria. Nesse grupo tinha Cruz Azul, Nacional e Deportivo Táchira. Vamos combinar que foi um grupo bem fácil pro Tite deitar e rolar, né? Mas logo, em sua primeira partida contra o time venezuelano, o Timão não foi tão bem assim. O artilheiro do time venezuelano, Herrera, abriu o placar do jogo, mas bem perto de confirmar a vitória com o apito do juiz, no segundo tempo, aos 48 minutos, o grande ídolo Ralf apareceu para empatar para o todo-poderoso. Passado o susto da estreia, o Coringão conseguiu 4 vitórias em 5 jogos. Uma delas foi um 3-1 para cima do Nacional, que junto com um 1-0 em cima do Santos na semi, foram as únicas vitórias fora de casa do Timão nessa campanha da Libertadores. Com isso, atingiu 14 pontos e avançou para a próxima fase, diferente de um certo clube carioca aí. Gol do Emelec! Inacreditável! E no segundo jogo das preliminares, a torcida tinha total confiança no Timão. Isso porque o jogo foi no Pacaembu, e quando o Timão joga em casa, a torcida empurra e vocês já sabem o que acontece. Coringão venceu o Nacional do Paraguai por 2-0. Já em sua terceira rodada, mais uma vez o Timão empatou. Dessa vez foi com o Cruz Azul. Nos jogos da volta, ativou o modo campeão e saiu varrendo a competição. O primeiro deles foi contra o Cruz Azul, que apesar do time estar bem modificado, conseguiu a vitória por 1-0 com gol de Danilo. Já na liderança, o jogo contra o Nacional foi só para confirmar a passagem para as oitavas de final mesmo. Com tranquilidade, o time de Tite bateu o Paraguai por 3-1. Lembrando que essa foi a primeira vitória do Coringão jogando fora de casa na competição. De 2012, obviamente. O placar contra o lanterna da competição falou muito, já que todo campeão tem que golear em algum jogo. O Corinthians só meteu 6-0 no Deportivo Táchira, só isso. Não perca as contas, Danilo e Paulinho logo no primeiro tempo. E para fechar o caixão, Jorge Henrique, Emerson Sheik, Lee Edson e Douglas estufaram a rede do time venezuelano, fechando o placar e botando a tampa no caixão. Chegando mais perto da taça, nas oitavas, o Corinthians sofreu um pouco com o Emelec, perdendo seu jogador Jorge Henrique no segundo tempo, acumulou jogadores pendurados, um total de 6 cartões amarelos foram distribuídos na partida, mas não foi nada que atrapalhasse no placar, que foi o mesmo desde quando começou, 0-0. Jogando em casa na partida da volta, o Corinthians mostrou um perfil totalmente diferente e já nos 7 primeiros minutos, a torcida corintiana conseguiu comemorar um gol com o Fábio Santos. Depois dali, só foi festa. Com mais gol de Paulinho e Alex, o clube paulista ganhou de 3-0. E desde 2000 sem avançar em um torneio sul-americano, na fase de mata-mata, finalmente o Todo-Poderoso cantou a vitória como se fosse um título conquistado. Coisas que poucos entendem. E finalmente nas quartas de finais, o Corinthians enfrentou o Vasco de Juninho Pernambucano, Fernando Praz e Alec Gol, que viviam uma fase ótima. E já contamos esse jogo no vídeo de confrontos BRs em competições internacionais, que vai subir no card aqui. Então vamos relembrar só do lance capital desses confrontos, que foi esse aí, ó. Você já deve saber qual é. Olha a chance do gol, é a chance mais clara, ficou na cara do Cássio e bateu! E com o gol de Paulinho na parte final do jogo, o Corinthians avançava para a semifinal e ia encarar só o atual campeão da Libertadores, o Santos, que tinha esse menino aí, que tava jogando pra caraca. Será que ele vingou? Mas voltando a falar de Vasco e Corinthians, jogando em território inimigo, Leandro Castan e Chicão seguraram muito bem o ataque vascaíno e conseguiram levar a decisão pro jogo da volta, jogando em casa,
onde o Timão tinha 58% de aproveitamento, a torcida foi o 12º jogador e o resultado não podia ser diferente. A equipe carioca criou muitas oportunidades, chegou muitas vezes, mas não podia evitar o que estava predestinado. Lá do alambrado, o Tite viu o gol de cabeça do Paulinho que levava a equipe corintiana para a semifinal da Libertadores. A guerra paulistana já era esperada, já que o Corinthians vinha jogando muito bem, o Santos também, e ainda pretendia defender o título da Libertadores de 2011. Porém, eles não contavam com Emerson Sheik para mudar a história do jogo e garantir 1-0 jogando fora de casa com esse golaço aí. Após ser criticado pela partida da ida, o menino Ney mostrou serviço e guardou o seu no jogo da volta. Por conta da vitória na Vila Belmiro, o Corinthians jogava pelo empate, e com o gol de Danilo, ficou no agregado 2-1 e tudo caminhou para a classificação corintiana. Agora vamos para o momento mais aguardado do vídeo, a final. Mas antes, deixa eu lembrar você de dar seu like de novo, compartilhe seu vídeo com algum amigo corintiano ou algum amigo que gosta de ouvir sobre história de futebol, que tenho certeza que ele vai curtir. Mas agora vamos voltar para a final. E o Corinthians estava bem perto da glória eterna, nesse momento que ele estava lembrando nos empates e das vitórias do decorrer da competição, até porque derrota não teve, né? O caminho predestinado do todo-poderoso Timão estava chegando no seu final e ele precisava de 2 últimos atos para sacramentar e conquistar a primeira Libertadores de sua história. Dentro da clássica La Bombonera, o jogo foi aguerrido e pegado do jeito que o torcedor raiz gosta. Primeiro tempo sem gol, sem novidades, mas logo no segundo o desafio parecia ser maior. O time argentino cresceu na partida e abriu o placar com o zagueiro Roncaglia. Como todo jogo só acaba quando termina, o sonho pareceu ser realidade e estava próximo, bem ali, nos pés de Romarinho. Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! Com a força de um gavião, mascote do clube, se mostrou fiel àquilo que foi concedido, deixando sua marca nesse duelo de gigantes. Aos 50 minutos desse tal segundo tempo, que o desafio estava maior, se tornou tão pequeno diante do timão de Tite. O jogo de ida ficou 1-1, deixando a clássica decisão para dentro de casa, como o Corinthians gostou no decorrer de toda essa competição, trazendo de volta aquela velha frase: o Boca é foda, mas em casa a gente conversa. Em uma noite de quarta-feira no Pacaembu, com 38 mil pagantes, todo mundo queria gritar é campeão. Era o dia do desfecho, porém não foi nada fácil. Logo na primeira etapa, seguiu-se 0-0. O Corinthians demorou para se encontrar na partida, mas com o aproveitamento de Emerson Sheik, o jogador botou o final que a torcida corintiana merecia. Deixou 2 gols na segunda etapa, jogando em casa, no Pacaembu, matando totalmente a partida, e o grito que estava entalado saiu com tranquilidade. E essas foram as caminhadas do Timão para conquistar o título da Libertadores. Como se não bastasse, ele ganhou a Libertadores, o Mundial e ainda viu seu maior rival sendo rebaixado. Que ano pro Coringão e pro seu torcedor, né? Curtiram? Querem mais? Chega junto nas redes sociais, deixando aquele apoio e até a sugestão aqui embaixo, se vocês pensaram em alguma no decorrer do vídeo.